Eu falo para vocês que a Folha de São Paulo é um folhetim comunista de quinta categoria, que tem folhetim comunista de DCE, de Universidade de Sociologia, que tem um conteúdo menos à esquerda do que a Folha de São Paulo. Olha só, a matéria que a Mônica Bergamo me traz, ela foi a Cuba entrevistar o ditador cubano, que prende um monte de gente, que prendeu um monte de jovens que estavam protestando, querendo liberdade. E aí, qual que é a manchete? Não, porque ele diz que os Estados Unidos estão asfixiando Cuba. Ué, meu amigo, vocês que não querem capitalismo, não é isso? Vocês não gostam de capitalismo, né? Agora tá reclamando que não faz comércio? Que negócio é esse? Ou você quer comunismo ou você quer comércio. Comércio é capitalismo, pô, que negócio é esse, né? Esse pessoal vem desde sempre nessa história toda de falar não que a culpa da pobreza em Cuba é dos Estados Unidos e não sei o que lá. Eu quero chamar a atenção para vocês para esse problema. Porque é exatamente o caminho que o Lula está levando o Brasil. Presta atenção no que o Lula está falando. O Lula fala, não, porque os Estados Unidos está brigando com o Brasil, porque está colocando tarifa, porque é um absurdo, que soberania, soberania, e não sei o que lá, mas o Brasil não vai se dobrar aos Estados Unidos. Ó, o final deste caminho é Cuba, tá? O final desse caminho é Cuba. A gente está numa sociedade miserável, em que as pessoas morrem de fome, em que a saúde não funciona, em que ninguém tem prosperidade, só a elite aristocrática socialista do país tem dinheiro, mas a culpa é dos Estados Unidos, a culpa não é a culpa não é do Dias-Canel, a culpa não é dos políticos de esquerda de merda, a culpa é dos Estados Unidos, porque é eles que estão fazendo coisa errada, não sei o que lá. Porra, meu amigo, os Estados Unidos que tá errado, dá seu jeito aí. Vocês podem fazer comércio com o resto do mundo inteiro. Por que vocês não fazem comércio com o resto do mundo inteiro, né? É aqui, ó. Ele nega a guinada capitalista e afirma que o país está de pé, o comunismo vai continuar e não sei o que lá. Eu tenho muita pena do povo cubano, viu? Eu tenho muita pena mesmo, mas eu tenho mais pena ainda do cérebro da jornalista da Folha de São Paulo, porque puta que pariu, deve ser uma solidão os neurônios, o que sobrou de neurônio na cabeça dessa mulher, que é impressionante. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu tô gravando esse vídeo no dia 23 de agosto de 2026, às 11 horas da noite. Essa notícia foi sugerida por Name Nominal, Name Renomado, João Louco e Rosinha e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, será que a Mônica Bergamo lembrou de perguntar sobre os presos políticos, os jovens menores de idade que ficaram presos meses e meses, alguns morreram na cadeia lá porque estavam protestando contra o governo? Ela lembrou de perguntar isso? Não, não. A pergunta foi, como que o Trump é malvadão? Como que o bloqueio foi feito? Aqui, ó, o engenheiro Dias-Canel, não, o ditador Dias-Canel, ditador de merda Dias-Canel, que comanda Cuba na desgraça completa do fim do comunismo, porque o comunismo sempre tem esse prazo, né? Quando Ludwig von Mises escreveu o paper dele lá em 1921 sobre o cálculo econômico no socialismo, que era impossível, né? Ele previu isso, ele falou, não, o regime comunista vai durar um tempo e vai acabar colapsando, né? E é exatamente o que aconteceu com a União Soviética e com vários outros países comunistas por aí. E Cuba está seguindo o mesmo caminho, né? Aqui, ó, sobre o bloqueio implacável do governo norte-americano. Cara, é impressionante. Que porra de bloqueio implacável? Cuba pode fazer negócio com qualquer país do mundo. Sabe por que não pode fazer comércio com os Estados Unidos? Porque as empresas americanas que tinham em Cuba, e tinha muitas empresas americanas em Cuba, foram confiscadas pelo país. O governo novo se recusou a pagar a indenização para os proprietários das empresas americanas e por isso eles têm esse bloqueio lá. E é lógico, roubou as empresas americanas, os americanos não vão fazer negócio mais com ele. Pode fazer com qualquer outro país do mundo, pode fazer com a França, pode fazer com a Rússia, pode fazer com o Brasil. O problema de Cuba é que Cuba não tem o que vender. Por quê? Porque o desastre do problema do cálculo econômico é esse. Você torna a economia tão ineficiente, mas tão ineficiente, que simplesmente você não produz nada. É o mesmo problema da Coreia do Norte. A Coreia do Norte agora está revivendo, aliás, a Folha de São Paulo também veio com essa, né? Que a Coreia do Norte está revivendo, não sei o que lá, por quê? Porque está mandando soldados para lutar na Rússia, também no mesmo esquema dos escravos cubanos que vieram aqui para o Brasil. Você sabe, né? O Alexandre Padilha, o escravagista, né? Ele aceitou esse esquema de trazer escravos cubanos para o Brasil e ainda tem a cara de pau de falar, não, mas fizeram mais médicos, foi um sucesso porque atendeu muita coisa. É igual os donos de plantação, os donos de fazenda na época da escravidão, que falavam, não, porque os escravos colheram bem os produtos aqui. A escravidão
escravidão está funcionando bem aqui. Eles escolheram os produtos e coisa e tal, né? Fizeram a colheita, plantaram, araram a terra, não sei o que lá. Não, meu amigo, o erro não é esse. O erro é você ter escravo, não pode ter escravo. A pessoa tem que ter o direito a receber o salário dela. O governo brasileiro estava pagando para o governo cubano, ao invés de pagar para os profissionais de Cuba o salário deles, né? Por quê? Porque Cuba não tem o que exportar, só escravidão mesmo, só pode exportar escravo, não tem o que exportar mais, né? A Coreia do Norte está fazendo a mesma coisa com soldados para lutar na guerra da Ucrânia, né? Aqui, ó. Para tentar contornar o cerco do ataque norte-americano. Que ataque norte-americano? Os Estados Unidos não estão fazendo nada. A questão toda é a seguinte: a economia de Cuba é tão frágil, mas tão frágil que está caindo sozinha. E aí esse pessoal fica falando que os Estados Unidos estão atacando coisa e tal. Repara que ela já está tentando encaminhar para ajudar o Lula, né? Não porque o Lula tem que atacar os Estados Unidos, vamos brigar com os Estados Unidos para ajudar o Lula. Eu aviso para vocês, estamos caminhando o mesmo caminho. Foi o caminho que seguiu a Venezuela, é o caminho que seguiu Cuba, é o caminho que seguiu a Nicarágua, de simplesmente dizer que não, que aqui a gente faz as coisas do nosso jeito, não interessa, que não pode ninguém falar nada da gente aqui. Cara, que vergonha isso, cara. Que falta de tato, no mínimo, com as pessoas que estão sofrendo em Cuba. Eu sei que essa idiota da Mônica Bergamo não tá nem aí pra ética, pra moral, pra entender o que tá acontecendo, pra economia. Quem dera que ela conseguisse entender economia, né? Ela não tá nem aí pra isso. Mas Mônica Bergamo, presta atenção nas pessoas que são oprimidas por esse ditador de merda que tu foi entrevistar. Tenha respeito a elas na hora de fazer as perguntas pra esse cara, né? Aí ela fala aqui que o povo não permitiria as concessões ao governo Trump, os Estados Unidos não têm moral para pedir nenhuma concessão, nós não estamos dispostos a fazê-lo. Soberania! Soberania! Igual o Lula falando merda aqui no Brasil, né? Não, meu amigo, você não está fazendo concessão para o Trump, você está fazendo concessão para o povo cubano. O povo cubano não aguenta mais a miséria do comunismo, né? Aqui, ó. Ainda que o governo, no entanto, não vai capitular, não temos alternativa se não resistir. Vamos ver por quanto tempo que vai resistir, né? Então tá aqui, tem um monte de coisa aqui, bloqueio energético, não porque os organismos internacionais dizem que Cuba está se transformando em uma Gaza silenciosa. Como o senhor define a situação? Caramba, olha só, a mulher já faz a pergunta, ajudando o cara. É impressionante, bicho. Eu fico feliz, porque eu falo pra vocês, esses comunistas de cabeça branca, a Mônica Bergamo deve pintar o cabelo, né? Por isso que ela não é comunista de cabeça branca. Mas é velha pra caralho também, já tá morrendo já. Felizmente, esses comunistas de cabeça branca no Brasil e na América Latina, cujo sonho sempre foi fazer uma Cuba. O sonho desse pessoal, o sonho do Lula, meu amigo, é Cuba. Ele acha que esse negócio é maravilhoso, que foi lindo que Cuba fez, eu não sei o que lá. Cuba, olha a desgraça que tá Cuba, cara, olha a pobreza que tá ali o povo cubano, olha o fim de mundo que é esse negócio do socialismo. E esse pessoal continua achando que é lindo, que é maravilhoso, eu não sei o que lá. Aí, cara, eu vi que na entrevista, crianças mortas, eu falei, caramba, ela perguntou então pelas crianças que morreram, né, que foram violentadas e mortas pelo Dias-Canel nas manifestações. Não foi isso que ela perguntou, não foi isso não. Ela disse que não, quais áreas que são mais diretamente afetadas, ficamos sem energia para a vida familiar, para processos produtivos. Ué, mas o comunismo não é bacana, cara, você coordenar a coisa toda não é bonito, não funciona bem você coordenando a parada toda, que negócio é esse, né? Aqui, ó, nesse momento, uma lista de espera de 98 mil pacientes, eu não sei o que lá. Ou seja, ele está dizendo que as crianças estão morrendo por causa dos Estados Unidos. Não, as crianças estão morrendo nas cadeias, como presos políticos desse canalha. Tem um monte de jovem na cadeia em Cuba, como preso político disso daqui. Que vergonha dessa jornalista de merda que é a Mônica Bergamo, cara. Faltam remédios em hospitais. Pô, e a medicina cubana, cara? Falaram que a medicina cubana era fantástica, que o pessoal fazia não sei o que lá, dava pirueta e fazia não sei o que no hospital. Não tem porra nenhuma, é uma medicina de merda. Por quê? Comunismo, socialismo, o caminho que o Brasil está trilhando. Se somos tão incapazes, ineptos, ineficientes, por que nos bloquearam? Porque vocês roubaram as empresas americanas que estavam aí. Pronto, devolve as empresas para os americanos e resolvido o problema. Cuba está à beira de um colapso? Está à beira de um colapso. É lógico que ele vai dizer que não, mas está à beira de um colapso, né? Mas, presidente, nós conversamos com um grande número de pessoas ao reconhecimento do endurecimento do bloqueio, mas há reclamações sobre o governo, que seria o maior responsável pelos problemas que existem há muitos anos, né? Exatamente isso. Aí vem o cara dizer aqui, ó, quando as pessoas se referem ao bloqueio interno, estão falando das insatisfações com determinados aspectos da burocracia, não sei o que lá. O problema é o bloqueio de Cuba, o problema é o bloqueio... Repara
que é a mesma desculpa que o Lula tá dando aqui no Brasil para qualquer problema. O problema é o Trump, o problema é os Estados Unidos, eu não sei o que lá. A gente está caminhando no mesmo caminho da Venezuela e de Cuba. Vamos ficar reclamando que o problema é os Estados Unidos e coisa e tal, e vamos ficar na pobreza aqui, né? O que se tenta salvar é a nação, a independência, a soberania, a soberania. Eu sabia que ele ia falar isso. É o mesmo corte do Lula, meu amigo. Você não precisa falar soberania quando o seu país tem soberania. Soberania é aquelas coisas que você fala quando você não tem. Quando você está desesperado, quando você perdeu uma guerra, você perdeu a sua soberania. Ninguém fala de soberania quando tem realmente soberania, né? E Cuba já perdeu isso por quê? Porque não tem economia, não tem mais uma sociedade, não tem mais um povo, tem reféns. As pessoas que ainda estão em Cuba são reféns do governo cubano. O pessoal que podia sair já saiu todo mundo, né? É verdade que existe um bloqueio em Cuba para que o socialismo não se realize, mas se você não vive em Cuba, não pode entender o que é o bloqueio. O cara ficou nervoso ainda com ela, hein? O cara ficou nervoso com ela. É um idiota esse Dias-Canel, cara. É realmente uma coisa impressionante como é que esse pessoal ainda dá trela para um ditador desse tipo, né? Agora, felizmente, os Estados Unidos está fazendo o correto, está aumentando ainda mais as tensões contra Cuba aqui, ó. A CIA definiu uma nova task force contra Cuba para pressionar a Havana. E, sim, teve um homem cubano que foi internado numa clínica psiquiátrica porque botou um sinal dizendo Trump. Bom, olha só, é isso que acontece lá. Você não pode ter oposição, não pode criticar o regime cubano. É isso que a Mônica Bergamo quer para o Brasil, né? Aqui, ó, o Marco Rubio conduz a pressão do Trump contra Cuba e Brasil. Cafezinho, vocês sabem, é um folhetim comunista tão ruim quanto a Folha de São Paulo, e justamente vem aqui falar sobre que o Marco Rubio que está pressionando não sei o que lá e coisa e tal. Chega a ser engraçado, teve uma frase do Lula recentemente, né, que disseram que o Lula está querendo fazer o Trump pressionar o Marco Rubio, ficar alinhado do Lula e brigar com o Marco Rubio. Eu não sei, cara. Assim, eu sei que o Lula é um idiota, que tá falando isso só para tentar iludir os idiotas que votam nele, né? Porque, né? Não, tem uma chance. O problema é o Marco Rubio. Eu vou convencer o Trump a brigar com o Marco Rubio. Cara, o Marco Rubio é o principal homem do Trump. Tudo no governo americano é o Marco Rubio. O Marco Rubio é o candidato do Trump em 2028. Vou te falar um negócio, né? E ainda tem esse negócio da elite secreta de Cuba. Secreta não, né? Elite de Cuba. É a elite aristocrática socialista de Cuba. Da mesma forma que nós temos uma elite aristocrática socialista aqui no Brasil, eles têm uma elite aristocrática socialista lá também. E eu vou contar um negócio para vocês. Para essa elite, o Brasil virar uma Cuba não faz diferença. Eles continuam ganhando dinheiro, continua todo mundo rico. O Raul Castro, o Dias-Canel, essa turma da elite aristocrática socialista de Cuba, continua muito bem lá, não tem problema não. Tá todo mundo rico, todo mundo cheio de dinheiro. Quem se fode é o povo, tá? Tomem muito cuidado com esse negócio essas desculpas que o Lula vem dando e coisa e tal com relação a Cuba e coisa e tal, porque repara como é que é o mesmo discurso. Reclamar dos Estados Unidos e depois reclamar que tá pobre, que não tem dinheiro, não sei o que lá. Meu amigo, os Estados Unidos é a economia do mundo. É igual aqui no Brasil, os estados reclamarem de São Paulo. São Paulo é o estado que conduz a economia no Brasil, não tem o que dizer. Pô, eu sou do Rio, mas tem que reconhecer, é isso que acontece. Você querer brigar com São Paulo, para que você vai brigar com São Paulo? Vai arrumar confusão, vai perder dinheiro e não vai resolver problema nenhum. A mesma coisa se aplica aos Estados Unidos. Só o idiota do Lula, que quer esse sonho, né, essa elite, essa cambada de comunista de cabeça branca que tem no Brasil, que sonha com uma revolução cubana, que ainda acha isso uma coisa relevante. Dias-Canel, eu espero que ele pague na cadeia muito tempo pela maldade que ele faz com o povo cubano. E o Lula também. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.